Hoje faço 30 anos, e essa é uma das frases mais estranhas de dizer, porque por muito tempo eu imaginei que quando eu chegasse nessa idade, minha vida estaria completamente diferente. Eu achei que eu estaria mais estável, mais seguro, achei que estaria com mais dinheiro, com mais clareza, talvez menos medo. Quando eu era mais novo, eu tinha certeza, meio que ingênua, né? Eu achava que com 25 anos eu já teria minha Porsche vermelha, minha casa dos sonhos, e aos 30 eu já estaria casado, já teria minha família, estaria estável, né? Já estaria com minha vida praticamente feita. Carreira definida, dinheiro organizado, planos claros, aquela sensação de olhar para tudo e pensar, pô, consegui alcançar tudo que eu sonhei. Hoje eu olho para isso com um pouco de riso, mas também com um pouco de aperto, sabe? Porque atrás daquela Porsche, daquela casa, daquela vida ideal, não era só sobre ter coisas, era sobre provar para mim mesmo que eu tinha conseguido. Era sobre olhar para minha história e sentir que, pô, eu venci. Mas a vida real não é uma linha reta, né? E talvez isso seja um dos primeiros choques de fazer 30 anos. Perceber que a vida não obedeceu o roteiro que você tinha imaginado ou que você tinha escrito. Porque quando a gente é mais novo, parece que existe um caminho certo. Você estuda, se forma, escolhe uma profissão, trabalha, cresce, ganha dinheiro, constrói sua casa, constrói sua vida e tudo vai se encaixando. Pelo menos essa é a história que vendem pra gente. Só que a vida raramente acontece assim. Eu me formei em engenharia civil, achando que talvez aquele fosse o meu caminho. O caminho seguro, o caminho respeitado, o caminho que fazia sentido para quem queria vencer na vida, né? E eu não desvalorizo isso. A engenharia faz parte da minha história. Ela me ensinou muita coisa, me deu disciplina, me deu visão, me deu repertório, me formou de alguma maneira. Mas quanto mais eu fui chegando perto da realidade da profissão, quanto mais fui entendendo o mercado, mais aquela imagem começou a quebrar. Eu lembro que teve uma época que me ofereceram R$ 600 para trabalhar como engenheiro, usando meu próprio carro, cuidando de obra. E aí você vai me perguntar, ah, Léo, mas era estágio. Não, era trabalho mesmo. Para você ter ideia, naquela época eu fazia artes, né, para redes sociais, trabalhava como social media, e eu ganhava mais ou menos na época R$ 400. Então, tipo assim, eu falei, caraca, não faz sentido, né? E aquilo me colocou diante de uma pergunta difícil. Pensei em dois caminhos. Eu vou seguir esse caminho cheio de responsabilidade, ganhando pouco, ou ia tentar olhar com mais seriedade o que eu estava já fazendo, né? Que era trabalhar com redes sociais. Porque a verdade é que eu sempre gostei de criar, né? Sempre gostei de criar imagem, criar ideias, criar projetos, criar uma identidade, criar um vídeo, criar uma possibilidade. Eu sempre gostei da sensação de pegar algo que estava só na cabeça e transformar em algo que as pessoas pudessem ver, pudessem sentir e entender. Só que gostar de criar não significa que criar seja fácil, porque quando você cria, você se expõe, você mostra uma parte sua, você coloca uma ideia no mundo, você corre o risco de ouvir um não, de ouvir uma crítica, de parecer armado, de começar e não conseguir sustentar, de tentar e ninguém ligar. E aos poucos eu fui me cobrando cada vez mais. Parecia só uma vontade de melhorar, mas depois essa cobrança foi virando uma prisão. Eu comecei a achar que tudo precisava estar perfeito antes de me mostrar. Eu achava que eu precisava estar pronto para começar. Eu comecei a ter que ter certeza antes de aparecer. E o problema é que quem espera estar pronto demais, muitas vezes nunca começa. Muita coisa que eu queria fazer ficou parado no medo. Medo de parecer ruim, medo de ser julgado, medo de não ser levado a sério, medo de me mostrar demais, medo de parecer que eu estava me achando, medo de começar e não conseguir continuar. E teve uma situação específica que me marcou muito. Em uma discussão aí com uma certa pessoa, eu escutei algo. Me disseram que ser formado, ter faculdade ou ter conhecimento não me tornava melhor do que ninguém. E que aquilo não significava nada. E por uma certa visão, aquilo estava certo, né? Aquilo era verdade. Ter faculdade não me torna melhor do que ninguém. Ter conhecimento também não me torna superior. Título nenhum substitui caráter. Diploma nenhum faz alguém valer mais do que outra pessoa. Mas o que me doeu foi outra coisa. Foi perceber que aquilo não me representava. Eu nunca quis ser melhor do que ninguém. Eu só queria crescer, eu só queria construir minhas coisas. E aquele é o caminho que eu achava certo. Que tinham me dito que seria o caminho certo, né? Na real, que eu só queria correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. Mas naquele momento eu comecei a entender uma coisa. Às vezes, num ambiente errado, tentar crescer pode parecer afronta. Às vezes você estudar, buscar mais, aprender mais, querer mais, se desenvolver, pode ser interpretado como você se achar. Aquela pessoa que quer se achar, quer ser melhor do que as outras, né? Mesmo quando não é isso. E quando você passa muito tempo nesse ambiente, onde se mostrar gera julgamento, você começa a se diminuir para caber. Você fala menos, você mostra menos, você cria menos, arrisca menos, sonha mais baixo. Não porque você deixou de querer, mas porque em algum momento você associou aparecer
com ser rejeitado. E talvez isso tenha me afetado mais do que eu imaginava, né? Talvez eu tenha passado anos com medo de ocupar espaço, medo de mostrar o que eu sei, medo de assumir o que eu quero, medo de parecer que eu estou tentando ser mais do que eu mesmo, sabe? E isso é estranho, porque por fora parece ser só falta de atitude, né? Mas por dentro, às vezes é uma mistura de ferida, culpa, insegurança e medo de repetir dores antigas, sabe? E aí chega os 30. Quando você chega aos 30, você não carrega a sua idade. Você carrega tudo que tentou, tudo que deu certo, tudo que ouviu, tudo que começou e parou, tudo que sonhou e não realizou, tudo que ainda quer fazer, mas tem medo. Por isso, quando alguém fala, é só começar de novo, parece ser simples, né? Mas começar aos 30 não é igual quando você tem 18 anos. Quando você tem 18 anos, você tem uma coragem absurda. Você acha que consegue enfrentar o mundo. Você não tem tanta mágoa, você não ouviu tantos não, você não quebrou a cara tantas vezes. Ainda não tem tantas responsabilidades. Aos 30, recomeçar pesa diferente. Porque você não quer voltar para trás. Ninguém quer regredir. Todo mundo quer crescer, né? Só que às vezes, para crescer, você precisa admitir que o caminho que parecia certo talvez não seja o seu. E isso dói. Dói estudar 5 anos e perceber que talvez aquilo não seja o que você quer viver. Dói ver pessoas achando que você deveria seguir uma profissão que não ama só porque todo mundo trabalha com o que não gosta mesmo. Dói perceber que você preparou, tentou mudar de rota, tentou se reinventar, mas as coisas não aconteceram no tempo que você imaginou. Dói olhar para os 30 e pensar, achei que estaria mais longe quando chegasse aqui. E talvez essas sejam das frases mais honestas que eu posso dizer hoje. E eu achei que eu estaria mais longe. Achei que teria conquistado mais. Achei que estaria mais estável. Achei que teria mais clareza. Achei que teria menos medos. Achei que já teria provado algumas coisas para mim mesmo. Mas eu não quero transformar essa frase em uma sentença. Porque se eu olhar só para o que falta, eu vou ser injusto com tudo que aconteceu. Eu não chego aos 30 com todas as respostas. Mas também não chego de mãos vazias, né? Eu construí uma família linda, me tornei pai, me tornei marido, vivi coisas que me amadureceram bastante, sobrevivi a fases onde eu nem sabia como atravessar, aprendi com erros que eu preferia nem ter cometido, né? Entendi que algumas portas fechadas também pode ser livramento e descobri que criar não é só um trabalho para mim, é parte do que eu sou. Quando minha filha nasceu, muita coisa mudou dentro de mim, porque filho muda as perguntas que você se faz, né? Antes eu me perguntava muito o que eu quero conquistar. Hoje eu também me pergunto que tipo de homem eu estou me tornando, que tipo de pai eu quero ser, que exemplo ela vai ver de mim. Será que eu estou presente de verdade? E isso me ensinou uma coisa: sucesso sem presença vira vazio. Não adianta conquistar coisas por fora e perder aquilo que tem valor por dentro. Não adianta parecer bem para os outros e estar ausente na própria casa. Não adianta construir uma imagem e abandonar a vida real. E talvez aos 30 esteja me ensinando isso. Que maturidade não é ter controle sobre tudo, é ter consciência do que realmente importa. Por muito tempo eu tratei minha demora como fracasso, mas hoje eu começo a olhar de outro jeito. Talvez não fosse só atraso, talvez não fosse só bagunça, talvez fosse fundação. E fundação é uma coisa estranha, né? Porque fundação quase nunca é bonita, né? Fundação parece buraco, parece poeira, parece bagunça, parece obra parada, né? Parece até mesmo demora. Ninguém passa em frente a uma fundação e pensa, nossa, que incrível. Porque a parte mais importante da construção muitas vezes fica escondida, fica embaixo, fica no chão aberto, na sujeira, no concreto, que ainda não virou parede, na estrutura que ninguém aplaude, no processo que ainda não parece resultado. Mas é ali que alguma coisa começa a ficar de pé. Sem fundação, qualquer coisa bonita desaba. E talvez muita coisa que eu vivi nesses 30 anos tenha sido isso: poeira, peso, demora e fundação. Só que eu não entendi na hora. Eu achava que era atraso, achava que era bagunça, achava que era prova de que eu tinha falhado, né? Mas talvez algumas fases da vida não venham para mostrar quem você é, mas talvez venha para formar quem você precisa se tornar. E talvez você que esteja assistindo também se sinta assim às vezes, atrasado, confuso, cansado, com medo de recomeçar, com vergonha de não estar onde imaginava. Talvez você olhe para as outras pessoas e sinta que todo mundo avançou, menos você. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu estou também tentando acreditar. Você não está atrasado só porque sua vida não aconteceu no tempo que você imaginou. Talvez você esteja sendo formado. Talvez esse tempo esteja te ensinando coisas que a pressa nunca conseguiria te ensinar. Nem toda crítica precisa virar identidade. Nem toda rejeição precisa virar bloqueio. Nem todo atraso é derrota.
Talvez continuar já é uma vitória que ninguém vê. Levantar no outro dia, tentar de novo, pedir perdão, aprender, voltar a sonhar, voltar a criar, voltar a acreditar. Isso também é vencer. E talvez esse canal comece exatamente aqui. Não no lugar de quem venceu tudo. Não no lugar de uma vida perfeita, organizada e pronta. Mas no lugar de uma vida real. Por muito tempo eu deixei ideias paradas por medo. Medo de não estar pronto, medo de parecer ruim, medo de ser julgado, medo de começar e não sustentar. Mas eu não quero chegar aos 40 anos olhando para trás e perceber que eu deixei o medo escolher por mim. Eu não quero olhar para os próximos 10 anos e perceber que eu tinha ideias, vontade, repertório, história, fé, família e ferramentas, mas deixei tudo parado porque achei que não era bom o suficiente. Então aos 30 eu quero escolher diferente. Quero escolher presença. Presença com Deus, presença com minha família, presença comigo mesmo, presença no que eu crio, presença nas escolhas que eu faço. Nesse canal eu quero falar sobre diversas coisas que eu gosto. Não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que decidiu parar de abandonar aquilo que faz sentido. Talvez criar seja justamente a forma que eu encontrei de atravessar essa fase. Hoje eu olho para o Leonardo de antes com mais compaixão. Para aquele menino que sonhava com um poste vermelho, para o jovem que achava que a vida seria uma linha reta, para o criador que teve medo de aparecer, para o homem que errou, aprendeu e ainda está tentando, para o pai que quer ser melhor, para o esposo que quer melhorar, para mim que ainda acredita que construir algo ainda faça sentido. Eu não tenho orgulho de tudo que fiz, mas tenho respeito por tudo que sobrevivi. Talvez essa seja uma das maiores mudanças dessa fase. Eu não quero mais viver tentando provar que minha história vale alguma coisa. Eu quero viver reconhecendo que ela já vale, mesmo que eu ainda não esteja onde eu queria, sabe? Mesmo que existam sonhos que ainda pareçam distantes. Porque se eu for honesto, eu não chego aos 30 só com falta. Eu chego com uma família, chego com fé, com aprendizados, com repertório, com vontade de criar, com histórias, com a chance de recomeçar de um jeito mais verdadeiro. Isso também é conquista. Talvez eu não tenha chegado aonde eu imaginei, mas talvez eu esteja mais perto de me tornar quem eu preciso ser. 30 anos, não como uma linha de chegada, não como uma sentença, não como um lembrete do que faltou, mas como uma nova forma de olhar para o caminho, com gratidão pelo que passou, com coragem para o que vem e com a esperança de que Deus ainda pode fazer muita coisa com uma vida que continua disposta a recomeçar. Esse é o começo do canal. E talvez seja também o começo de uma fase em que eu paro de fugir da minha própria história e começo a construir ela. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos que eu irei postar.